Olá pessoal, aqui é o professor Lucas, professor de Geografia de vocês. Agora eu vou estar tentando uma nova forma de passar aula para vocês, não só mandando imagens. Eu vou estar utilizando os slides do CMSP e vou falando por cima, como se fosse uma revisão daquilo que foi dado no CMSP. Não se esqueçam, acompanhem as aulas e façam as atividades que estão sendo propostas ali do CMSP. É importante e está valendo nota. Pessoal, para esta aula aqui eu não vou pedir nada demais, eu quero que vocês escrevam em até 5 linhas aquilo que vocês entenderam desta aula. Então é isso, é um novo formato, por enquanto eu vou usar os slides do CMSP, logo menos eu acredito que eu possa fazer os meus próprios slides, sempre utilizando como base as aulas dadas no CMSP, porque eu não posso fugir de lá. E então é isso, vamos começar. Antes de começar, fazer uma revisão daquilo que foi dado para vocês, né? Deixa eu só voltar. Eu por enquanto não estou aparecendo porque eu não tenho webcam, mas eu quero comprar uma webcam. Se alguém quiser me doar uma, aceito. A gente falou sobre regionalização dos espaços, que a regionalização, elas têm critérios determinados pelo homem, pelo ser humano, o ser humano que cria essas regionalizações. O estado do Amazonas, por exemplo, ele não existe de forma, como posso dizer, esse estado foi criado pelo ser humano, as suas limitações geográficas, e por aí vai. Então existem critérios, por exemplo, IDH, a gente citou, por exemplo, a regionalização norte-sul, que é por questão econômica, países desenvolvidos, subdesenvolvidos, teve a regionalização aquela do socialismo contra o capitalismo, que ela tem a questão social também, das ideias socialistas, a questão econômica, que o socialismo prega uma coisa, o capitalismo prega outra, e foi um tipo de regionalização também. Então a gente, falando ainda sobre regionalização e agora falando sobre novos tipos que vão surgir pós período Guerra Fria, que foi essa guerra do capitalismo contra o socialismo, a gente vai começar essa aula aqui, vamos falar um pouco o que rolou pós a Guerra Fria e também pós a Segunda Guerra Mundial. Foram dois eventos bastante importantes ali para o mundo como um todo durante o século XX, que definiu bastante coisa posterior a isso. Vamos lá. A nova ordem mundial foi uma das coisas que surgiram ali pós-Guerra Fria, né? Que a ordem mundial ali que estava valendo no momento da Guerra Fria era aquela ordem do socialismo contra o capitalismo, e era uma divisão diferente que era feita, né? A gente fala a divisão, mas a questão da influência, os países que tinham influência, que era a União Soviética e os Estados Unidos, estavam travando essa guerra armamentista de um certo ponto, econômica no outro, e buscando influência pelo mundo, o capitalismo buscando colocar a sua influência e o socialismo buscando colocar a sua influência pelo mundo também. Aqueles que tivessem mais adeptos eram e sempre visando conquistar o mundo. E a gente sabe que o socialismo perdeu e quem foi que venceu essa guerra foi o capitalismo, foi os Estados Unidos. E após isso, os Estados Unidos ali teve uma grande influência nessa região que está sendo demarcada. Eu fico apontando com o lápis aqui e fico viajando, né, velho? Aqui nessa região demarcada aqui. Aí teve países da Europa que também eram grandes potências, a Alemanha, por exemplo, e outros países aqui que tinham influência aqui na Europa. E o Japão também, que é uma grande potência, teve bastante influência nessa região aqui da Oceania, por aí. Vamos passar para o próximo. A gente vai falar agora sobre o movimento de globalização. Eu vou ler e vou explicando, tá? É mais fácil do que eu explicar e depois ler. Segundo Boaventura de Souza Santos, a globalização, principalmente em seus aspectos econômicos e estruturais, tem os seguintes traços fundamentais: economia dominada pelo sistema financeiro e pelo investimento à escala global. Ou seja, o sistema financeiro, que é o capitalismo, né, passou a dominar todo
Tô procurando minha gatinha aqui, que ela pode fugir do nada aqui. Passou a dominar, influenciar, né, todo mundo ali. E portanto, a globalização nada mais é do que a integração de todos os países nesse sistema capitalista. Eles estavam integrados e dialogando e comercializando. Aí aqui vai falar um pouco mais especificamente. A economia é dominada pelo sistema financeiro, pelo investimento à escala global. Vocês podem ver a globalização, né? Processos de produção flexíveis e multilocais. Ou seja, processo de produção é tipo uma empresa tem que fabricar um tênis e o seu processo de produção não fica só localizado no seu país de origem, mas ele passa a se expandir, ele passa para ir para outros países. Baixos custos de transporte, revolução nas tecnologias de informação, como por exemplo a internet, né, que nós temos hoje, e de comunicação, desregulação das economias nacionais, ou seja, as economias nacionais elas passaram a trazer menos regulações, né, no aspecto de troca entre países, trocas econômicas, né, entre outros países de comércio. Começou a regular menos para poder ter mais abertura comercial e assim ter mais lucro, né, para as empresas. Proeminência das agências financeiras multilaterais. Essas agências financeiras são os bancos, né, que vêm de diferentes países. Emergência de 3 grandes capitalismos transnacionais, que é aquele bloco de influência que eu estava falando para vocês, que era o Japão, o americano e o europeu. Próximo, principais características da globalização, que está falando, crescimento do comércio internacional de bens, produtos e serviços, não preciso explicar, já está dito. Transnacionalização de megas empresas, que é aquilo de empresa está estabelecida no local e começa a se expandir em outros locais, em outros países. Por exemplo, a gente tem aqui no Brasil, aqui próximo a nós, temos a Toyota. Então a Toyota veio para cá junto com esse processo de globalização. Claro que ela não veio agora, né? Ela veio agora, mas esse processo de globalização que iniciou esse processo que agora, por exemplo, essa empresa está aqui próximo a nós, uma empresa internacional. Privatização da economia e minimização do papel dos governos e dos estados da nação. É aquilo da questão do Estado começar a intervir menos na economia, né? Eu já falei que era de barreiras comerciais protecionistas. Essas barreiras comerciais protecionistas é a ideia de o Estado estar regulando a economia interna para poder proteger as empresas nativas do Estado. Por exemplo, o Brasil regulando a economia aqui interna, taxando colocando mais impostos em determinadas empresas internacionais, para que as empresas nacionais sejam mais valorizadas, tenham mais lucro. E regulação do comércio internacional, segundo as regras da Organização Mundial do Comércio. Facilidade de trânsito de pessoas e bens entre os diversos países do mundo. Expansão das possibilidades de comunicação pelo surgimento da chamada sociedade da informação e da grande facilidade de contato entre as pessoas devido ao aparecimento de diversos instrumentos e ferramentas, entre outros quais a internet. Beleza? Aqui temos o surgimento de blocos econômicos, que países começam a interagir entre si e começam a criar esses blocos para que possam, esses países que fazem parte desses determinados blocos, eles possam se ajudar mutuamente, comercialmente, para que eles possam se fortalecer e poder ter mais facilidade, mas poder se fortalecer, né, e fortalecer a economia interna e ser mais competitivo, né, com um pouco mais de equivalência com relação aos outros blocos econômicos. Por exemplo, a gente tem aqui que a gente está situado, que é o Brasil, o Mercosul, né, do qual nós fazemos parte. Temos a União Europeia, que é bem famoso também. E vou citar mais esses dois, porque o de resto tem o NAFTA também, né, que é da América do Norte, mas são mais famosos. Mas é isso, o bloco econômico são países se unindo para fortalecer o comércio interno.
relembrando a Organização das Nações Unidas, agora a gente vai entender um pouco o que é a ONU. Depois da Segunda Guerra Mundial, que devastou dezenas de países, a gente tá vendo? A gente está entendendo a questão da globalização, agora a gente vai falar da ONU. A gente está falando essa questão da integração de todos os países, uma coisa só, essa comunicação entre diferentes países. Uma das questões que levou a esse momento histórico do qual vivemos, essa questão aqui agora que a gente vai falar. Ó. Depois da Segunda Guerra Mundial, que devastou dezenas de países e tomou a vida de milhões de seres humanos, existia na comunidade internacional um sentimento generalizado de que era necessário encontrar uma forma de manter a paz entre os países. Não preciso explicar, tá óbvio, né? O que a ONU buscou, o que essa organização, por que essa organização nasceu, né? Órgãos multilaterais, organismos, organizações internacionais podem ser conhecidos também como instituições multilaterais. Multilateral é que vem de diferentes lados, né? Vem de diferentes países, criados em conjunto com as principais nações do planeta, com o objetivo de trabalhar em comum. Esses organismos apresentam desenvolvimento em diferentes áreas da atividade humana. Agora a gente vai falar essa questão de diferentes países se organizando para poder fazer essa manutenção de todos os outros países que estão em dificuldade, e por aí vai, para fazer essa manutenção dessa paz mundial, entre aspas, né? Essa paz e organizar também um pouco melhor a vida de todos os seres humanos, porque tenham dignidade, condições de trabalho, e por aí vai. Órgãos multilaterais, eles visam, né, abraçar essas áreas aqui que eu vou falar, política, economia, saúde, segurança, entre outras. Fundo Monetário Internacional, FMI, eu não vou ler tudo isso, eu vou dar uma ideia básica aqui, que está aqui, eu acho, no primeiro parágrafo. Em linhas gerais, são 3 as principais funções do Fundo Monetário Internacional, FMI: supervisão internacional, assistência técnica e crédito multilateral. É um órgão monetário que cuida de algumas questões dos comércios internacionais que rolam pelo mundo aí. Eles cuidam, eu não vou falar especificamente de quais questões que são, se vocês quiserem, vocês podem ler, mas ele cuida dessa parte da questão financeira internacional. Ele não tem total domínio sobre a economia mundial, claro, mas ele é um órgão que auxilia ali. Tem outros também que vão aparecer aqui, ó. Vai aparecer aqui, ó. O Grupo Banco Mundial é uma das maiores fontes mundiais de financiamento, ou seja, fazer empréstimos, ajudar os outros países, né, fazer esse desenvolvimento interno e conhecimento para os países em desenvolvimento. Só as 5 instituições compartilham um compromisso de reduzir a pobreza, aumentar a prosperidade compartilhada e promover o desenvolvimento sustentável. Aqui, ó, tem alguns órgãos aqui que foram criados, que pertencem ao Banco Mundial, né, que é diferente do FMI. Ele cuida de outras questões na parte financeira, ele ajuda diretamente os países e tal. Aí temos aqui alguns órgãos que pertencem a esse Banco Mundial, que é o BIRD, o IDA, IFC, MIGA. Cada um desses aqui tem uma responsabilidade dentro. Se vocês quiserem pesquisar mais a fundo depois, mas é basicamente isso. Eles fazem essa manutenção e ajudam os países em desenvolvimento, nessa questão de investimento, de empréstimos, com ajuda política, instrução, sabe? Órgão Mundial do Comércio, OMC, iniciou suas atividades em 1º de janeiro de 1995 e desde então tem atuado como a principal instância a administrar o sistema multilateral de comércio. Ele faz essa administração do comércio internacional, né, entre países. Não faz administração direta porque ele não tem tanto controle assim, mas ele faz uma administração para auxiliar os países nesses intercâmbios que eles fazem comerciais. Mapa membros e observadores da OMC. São muitos países que são membros, né? E acredito que, gente, já está acabando aqui. Organização para a Cooperação e Desenvolvimento, OCDE. Desenvolvimento Econômico, aqui são os países que são fundadores, outros membros.